nós vamos falar da relação entre o turismo de base comunitária e o enfoque teórico-metodológico da cesta de bens e serviços territoriais. Nós vamos fazer isso, então, a partir do estudo de caso da Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia. Essa entidade, a Acolhida, ela foi fundada em 1999, num território conhecido como Encostas da Serra Geral Catarinense. Esse território está situado entre dois parques, o Parque Nacional de São Joaquim e o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. E por isso mesmo ele é considerado um corredor ecológico por parte de muitos estudiosos aí da área ambiental. Esse território tem algumas características que merecem ser destacadas. A primeira é justamente a relevância ambiental. É um território onde nós temos ainda a presença de importantes remanescentes do bioma Mata Atlântica, muitas nascentes de água que abastecem tanto a bacia do rio Cubatão como a bacia do rio Braço do Norte, e é uma região bastante suscetível também do ponto de vista ambiental, já que é uma região montanhosa, topografia muito acidentada e que requer então muita atenção em relação a tudo que se desenvolve naquele local. O território ele é formado por pequenos municípios essencialmente rurais, municípios que têm 2, 3, 4 mil habitantes e que vivem principalmente da agricultura familiar. A base da vida econômica e social, de organização social ali, é a agricultura familiar. Uma agricultura que vive, que produz para a sua subsistência e vende o excedente no mercado. Bom, o que aconteceu ali naquele território? E aí a gente vai ver a primeira questão que nos ensina o professor Pequer, que é um dos grandes formuladores aí do enfoque teórico-metodológico da cesta, a diferença entre território dado e território construído. O território dado é aquele cuja definição é político-administrativa e o território construído é aquele onde atores sociais se encontram para resolver um problema comum. E esse foi o caso das encostas da Serra Geral, que no início dos anos 90, atores sociais perceberam ali que o território vivenciava uma grande crise, fruto aí, das dificuldades ambientais, mas principalmente das dificuldades de manutenção aí, de geração de trabalho e renda, e de desenvolvimento de uma agricultura, a exemplo do que acontece nas áreas mais planas, uma agricultura mais intensiva, mecanizada, padronizada. Esse não era o caso ali. Os agricultores viveram sucessivas trocas de atividades, primeiro porco-banha, depois passaram para a produção do leite, do fumo, parte se dedicou à produção de carvão vegetal, mas encontraram muitas dificuldades aí de conseguir um desenvolvimento econômico a partir dessas atividades. Então, esses atores sociais, muitos haviam saído do território para buscar estudar o desenvolvimento profissional, mas mantiveram laços com o território, com os municípios, porque familiares ficaram ali vivendo, produzindo, Então eles resolveram propor uma festa de encontro, de congressamento entre eles que haviam saído e todos aqueles que haviam permanecido. Essa festa era também a possibilidade de reflexão sobre alternativas, caminhos para o enfrentamento dessa situação de crise. Então eles colocaram duas perguntas essenciais. A primeira era como que a agricultura familiar poderia resistir, ser competitiva, e a segunda é como que o território então poderia enfrentar esse desafio. E aí a resposta veio em três grandes alternativas. A primeira era a mudança do processo produtivo, ou seja, buscar uma transição para uma agricultura mais ecológica, que culminou com a criação em 1996 da AGRECO, Associação dos Agricultores Ecologistas. A segunda era a proposição de atividades ligadas à agroindustrialização, ou seja, aumentar a vida de prateleira, agregação de valor de produtos ali do território. Isso também foi
empreendido a partir de 1998 através de um projeto chamado Desenvolver, e uma terceira que diz mais respeito à nossa conversa, que eram atividades realmente de turismo, justamente de turismo, valorizando aquilo que sempre foi visto como um entrave para o desenvolvimento, né? Ou seja, a topografia, a montanha, a natureza, isso então foi visto como um grande potencial, a beleza cênica, os atrativos, também a cultura ainda muito preservada, o saber fazer, como um grande potencial para a oferta de serviços turísticos na área rural. Então, em 99, surge a Acolhida para organizar essa oferta. E ela se pauta na oferta de serviços de agroturismo, ou seja, a união do turismo com a agricultura, né? Então, dentro das propriedades rurais, a oferta de serviços de hospedagem, de alimentação, de lazer, a venda de produtos dentro das propriedades rurais. E aí a Acolhida, ela vai buscar inspiração no modelo francês, numa experiência francesa chamada Accueil Paysan, que era uma associação também, que tinha surgido uma década antes, que conseguiu, né, então, historicamente, organizar essa oferta de serviços turísticos nas propriedades rurais. E a Acolhida, então, organiza uma metodologia que é composta por 6 passos. O primeiro deles é a sensibilização, que olhando um pouco para a cesta de bens, para a metodologia da cesta, significa a constituição de uma governança para o desenvolvimento dessa nova atividade. E essa sensibilização, então, ela é de agricultores e agricultoras, ou seja, o que é possível desenvolver e quem que tem vontade, né, nas propriedades rurais, a sensibilização de agricultores, mas também de outros atores sociais que são importantes para a constituição de serviços turísticos. Então, pessoal ligado ao governo municipal, estadual, a IPAGRE, as prefeituras, as cooperativas e outros empresários aí do segmento turístico que já, porventura, estavam no território. Então, pessoal ligado às águas termais, a equipamentos de ecoturismo, né, que poderiam compor futuramente rotas de turismo nos municípios. Então, o segundo passo passa para o diagnóstico participativo, ou seja, olhar para as propriedades rurais que se manifestaram interessadas em compor esses novos serviços, o que elas tinham de grande potencial ali para a oferta de produtos e serviços nas suas propriedades. Também olhando para a teoria, né, para o enfoque da cesta, a cesta ela fala que o território ele precisa identificar os seus recursos, né, os recursos genéricos, que são aqueles que são transferíveis, né, não são ligados à história, à ancoragem no território e nas pessoas, mas também aqueles recursos genéricos específicos que têm essa diferenciação. Então, a gente passa a olhar para as propriedades rurais e ver que diferenciais, que estruturas, que potenciais elas têm para oferecer aquilo que o turista precisa, seja hospedagem, seja serviços de alimentação ou atividades de lazer, de educação. Isso é feito de forma participativa, com a participação de todo aquele coletivo que foi mobilizado na etapa primeira, né, da governança e da sensibilização. Depois a gente passa por uma etapa na metodologia que é de implantação dos serviços propriamente ditos. Isso é feito através da capacitação, da orientação técnica, através de assistência técnica e extensão rural, realização de investimentos mesmo, né? Então aí a gente vai buscar apoio do PRONAF, dos programas de apoio para adaptação das estruturas. E aí uma etapa então que é a próxima, que é a da certificação, da outorga da nossa marca coletiva, que é a marca Acolhida na Colônia. Veja, a Acolhida construiu um referencial privado, que nós chamamos aqui de caderno de normas, e esse referencial privado, ele faz constar aquilo que são os valores da entidade, os princípios, né, que dialogam aí com o turismo de base comunitária, ou seja, o protagonismo da comunidade, a distribuição dos resultados econômicos para essa comunidade,
o respeito à diversidade étnica, às diversidades de gênero, de orientação sexual, né? Então, esses são princípios mais gerais e aquelas regras, né? Então, como é que é uma hospedagem no âmbito da acolhida na colônia? O que precisa o agricultor, a agricultora precisa ofertar na sua propriedade do ponto de vista da hospedagem, as regras para os serviços de alimentação, para venda de produto ou para oferta de serviços de lazer e de educação. A propriedade rural, então, que tem interesse em ser certificada com a marca, ela faz a solicitação e é feito, então, um processo de certificação participativa para a outorga dessa marca. Feito isso, são constituídos rotas em cada município e por território, e essas rotas elas compõem, então, com as atividades agroturísticas das propriedades rurais, mas também com outros recursos que são do município e que são grandes diferenciais e que podem contribuir para a atração de visitantes. Então, por exemplo, pequenos museus, cachoeiras, recursos naturais, as águas termais e outros tantos que compõem aí esse cenário, né, essa oferta do território. Por fim, essas rotas elas passam a compor então a nossa estrutura de divulgação e de comercialização, basicamente o nosso website acolhida.com.br, as nossas redes sociais e a nossa central, que é um escritório físico, né, onde nós temos uma pessoa que recebe aí os contatos, seja pelo e-mail, ou pelas redes sociais ou pelo telefone, e faz aí a divulgação e a composição de roteiros. Muitas vezes a gente tem roteiros formatados que são fechados, né? Mas muitas vezes a gente precisa atender os turistas, os visitantes, famílias ou grupos e compor um roteiro aí mais formatado para aquela demanda específica, né? Então a gente faz adaptações dos roteiros para os diferentes interesses dos nossos visitantes. Ok? Eu vou deixar com vocês depois algumas indicações de artigos, de livros e o próprio site, as redes sociais da Acolhida, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre essa experiência. Obrigada, gente.